caída, eu posso fazer academia? E a resposta é sim, você pode, mas claro que com alguns cuidados. E primeira coisa, vamos esclarecer, né, o que é então bexiga caída. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas bexiga caída é um termo popularmente utilizado, né, a maioria das pessoas conhece como esse termo, mas na realidade se chama prolapso de órgão pélvico, né? Os prolapsos de órgãos pélvicos, que é quando um dos órgãos ali que estão dentro da nossa pelve, eles estão posicionados de forma incorreta. Quando eles ficam posicionados de forma incorreta, então eles ficam ali projetados mais para baixo. E isso pode acontecer com a bexiga, pode acontecer com o útero, pode acontecer com o reto e tem alguns graus também. Tem graus, né, grau 1, grau 2, graus mais leves e grau 3, grau 4, que são graus mais severos, digamos assim, que é quando o órgão fica projetado ali bem mais para baixo, até dá para ver, dá para sentir muito bem uma sensação de peso ali na região vaginal, uma sensação de que tem uma bola ali na região vaginal, dentre outros sintomas, como dor na relação sexual, muitas vezes acontece incontinência urinária também. Então, bexiga caída é mais ou menos isso, é quando, né, existe um prolapso de órgão pélvico, onde um desses órgãos ele está projetado de forma incorreta. E se ele já está, né, projetado de forma incorreta, se ele já está ali meio que descendo, existem algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que podem empurrar esse órgão mais para baixo. E daí que vem o medo de muitas mulheres de fazer academia. Será que se eu fizer aqueles exercícios super pesados, eu vou empurrar esse órgão mais para baixo? E dependendo dos exercícios, às vezes da forma que você está fazendo, realmente você vai acabar empurrando esse órgão mais para baixo. Mas hoje nesse vídeo eu quero falar sobre duas coisas que são muito importantes, eu sempre oriento as minhas pacientes, duas coisas que você precisa prestar atenção para que você evite, né, piorar ali o prolapso. E a primeira coisa, e assim, na verdade, essas são coisas que todo mundo deveria aplicar, não só pessoas que têm prolapso, todo mundo deveria aplicar, mas principalmente quem já está tendo, né, precisa tomar esse cuidado a mais. Mas a primeira coisa que é muito importante é a respiração. É muito importante que você cuide da sua respiração quando você estiver executando o exercício. E por quê, né? Porque a maioria das pessoas, a gente tem o hábito de prender a respiração quando a gente está fazendo um esforço. Então, quando a gente vai levantar um peso, quando a gente vai pegar alguma coisa no chão, a gente geralmente prende a respiração para fazer o esforço. E acontece que quando a gente prende a nossa respiração, a gente aumenta a pressão intraabdominal. A gente aumenta a nossa pressão ali dentro da barriga, e essa pressão ela é direcionada para baixo, ou seja, acaba empurrando mais esses órgãos para baixo, né? Um exemplo, imagine uma pasta de dente, né? Um creme dental. Quando você aperta ali a barriguinha da pasta, a barriguinha do creme dental, não sai o creme dental ali para fora da tampinha? É basicamente esse mecanismo, assim. Imagine um exemplo bem simples também, ó. Imagina essa garrafinha de água, imagina que é o seu corpo, o nosso corpo, né? Se eu apertar aqui no meio, a água não vai sair com mais pressão ali para baixo? Não vai sair com tudo? E no caso da pressão intraabdominal, o que acontece é mais ou menos isso. Então, quando a gente prende a respiração, quando vai fazer o esforço físico, a gente aumenta essa pressão dentro da barriga e acaba direcionando, empurrando os órgãos mais para baixo. Então, se você for fazer um exercício físico na academia, então um levantamento de peso ali com a barra, ou qualquer exercício que na hora que você vai fazer o esforço maior, lembre sempre de não prender a respiração.
Então, tente manter a respiração fluida. E eu sei que na hora parece difícil, a gente esquece muito, mas é um exercício constante e conforme você vai fazendo esse exercício, conforme você vai lembrando, acaba virando um hábito. E quando você perceber, a tua respiração vai estar muito mais fluida durante a atividade física. E até para quem tem escape urinário durante a atividade física, quando você começa a deixar a respiração mais fluida, você já começa a perceber que os escapes diminuem. E a outra dica é com relação ao nosso pé, com relação ao nosso arco plantar, com relação à nossa pisada. O nosso corpo, as estruturas, elas trabalham em conjunto, né? Não tem nada que trabalhe isoladamente dentro do nosso corpo. E existem algumas estruturas específicas que têm uma ligação muito forte com o assoalho pélvico. Então, existem estruturas que, se elas não estiverem bem alinhadinhas, o assoalho pélvico ele não funciona muito bem também. Então, uma das estruturas que tem uma ligação muito forte com o assoalho pélvico é o nosso arco plantar. E por isso é muito importante a gente ter um bom apoio de pé. A gente precisa apoiar muito bem o nosso pé no chão para que o nosso assoalho pélvico seja melhor ativado. Então, por exemplo, na academia, uma coisa que é muito importante é sempre você perceber se você está com o calcanhar bem apoiadinho no chão, bem alinhado. E, inclusive, nos exercícios que são mais dinâmicos, assim, por exemplo, exercícios de salto, salto com corda, ou, por exemplo, quando você vai fazer polichinelos, às vezes a gente esquece de apoiar o nosso calcanhar, acaba pulando ali, saltando somente com a ponta dos pés, e isso faz com que o assoalho pélvico não seja muito bem ativado. E se você já tem ali escapes urinários, durante esses exercícios os escapes aumentam muito mais. Então, outra coisa que você deve prestar muita atenção é com relação ao seu apoio de pé. Né? Essas são duas orientações básicas assim que eu passo para as minhas pacientes aqui e que já dá para ver muita diferença quando elas começam a conseguir aplicar isso no dia a dia, já dá para ver muita diferença, né? Uma diminuição muito grande nos sintomas. E claro que se você tem a possibilidade, é muito importante que você faça um acompanhamento com fisioterapia pélvica, porque pode te ajudar muito com o prolapso. E a dica que eu queria deixar para vocês hoje é essa, né? O tópico que eu queria abordar é esse, porque é muito recorrente aqui no meu dia a dia. E se vocês ficaram com dúvidas com relação ao assunto, me mandem mensagem lá no Instagram para a gente conversar um pouquinho melhor, que daí para eu esclarecer um pouco melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com as suas amigas, com as mulheres que são próximas a você. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!